Panorama de mercado, dia 19 de agosto, quarta-feira. Finalmente um repique aí na nossa bolsa, depois de 11 pregões de queda. O Ibov dando um respiro hoje aí, caminhando para o leilão de fechamento com 0,86% de alta. Esteve subindo muito mais. O Ibov chegou a bater na máxima do dia uma alta de 2,41% e devolveu grande parte desses ganhos. Mostra que a dinâmica ainda continua muito pesada, fluxo vendedor muito forte. Na segunda-feira foi um dia aí de praticamente Ibov 0 a 0, mas o gringo vendeu novamente, muito forte ali a bolsa. Então a gente continua vendo saída do gringo, venda de bolsa por parte do estrangeiro. E nos dias que a gente teve um início forte, como foi o dia de hoje, a gente começa a ver aí o índice entregar, o Ibov recuar das máximas, né? Esse vencendo comportamento aí nos últimos pregões, né? Começa até forte, depois devolve todo o movimento e na maioria dos dias chegou a negativar. Hoje não negativou, porque já vimos de uma tendência de vários dias consecutivos de queda, chegamos lá em ponto de suporte. Viemos testar aí a média de 9, né? Média de 9 aí no diário, média de 9 exponencial na região dos 168.700. Respeitou, né? Chegou a bater na máxima do dia 170.340 pontos e está caminhando para fechar nos 167.600, 167.700. Ou seja, devolveu quase 3 mil pontos da máxima. Isso mostra que o Ibov está muito fraco. Apesar da alta de hoje, não dá para se empolgar, não dá para se animar, até que a gente veja efetivamente um pivô de alta, médias virando para cima, para que a gente possa ter uma dinâmica aí de reversão de tendência. E não parece ser o caso, diante das incertezas eleitorais, diante de um cenário de juros ainda muito estressado, tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tomou medidas hoje, né, de oferecer o dobro ali de leilão de títulos de juros longos ali, acabou animando um pouco por lá, mas mesmo assim a gente segue com uma dinâmica muito fraca. Então muito cuidado com compras. Se perdemos a região dos 165 mil, que é o suporte imediato, a gente começa a mirar para os 158 mil no Ibov. O S&P fechou em alta de 0,22, chegou a estar subindo bem e devolveu aí boa parte, né, a maior parte dos seus ganhos, estava subindo 0,68 e arrefeceu, fechou com 0,22 apenas de alta, trabalhando agora nos últimos dois pregões abaixo da média de 9, então a gente pode continuar o movimento de recuo para vir testar esse topo rompido, a máxima histórica anterior, vir fechar gap lá na região dos 7.620 pontos. Dow Jones subiu 0,22 depois de testar a região de topo, né, e praticamente ele fechar o gap, volta a reagir, mas segue trabalhando abaixo da média de 9 no diário. A gente começa a ver um canalzinho de baixa aqui se formando, vamos ver se vai ter forças para reagir e voltar para a máxima histórica. E o Nasdaq queda de 0,22, veio pesado aí nos últimos dias, né? Hoje abriu em gap de alta e arrefeceu, tocou na média de 50 como um suporte, acabou melhorando um pouquinho das mínimas, mesmo assim fechou em queda de 0,22. Tem gap para fechar o Nasdaq lá embaixo na região dos 28.842 pontos. Os juros hoje, né, por conta da notícia que eu falei ali, o Banco Central ali americano dizendo que vai ofertar o dobro de quantidade de títulos longos, acabou melhorando um pouco o clima lá nesses juros longos, nos treasuries longos. A gente teve o 2 anos caindo hoje 1,5 bips, vem aí num canalzinho de baixa, trabalhando abaixo das médias principais, as mais rápidas. Os 5 anos hoje uma queda de 3,3 bips, mas ainda não perdeu a média de 50, começa a arrefecer um pouquinho, mas ainda não reverteu a tendência para baixa. O 10 anos hoje tomou uma pancada e 7,1 bips de queda, né, com essa notícia aí de valor de venda dobrado pelo Banco Central americano. Caiu forte o 10 anos, 7,1 bips de queda, mas ainda tem espaço para recuar até uma região de suporte aí sem alterar a tendência de alta, ali na região dos 4,59. E o 30 anos caiu forte, hoje queda de 10 bips, né? Especialmente esses juros longos que estavam mais estressados tomaram pancada hoje. E o 30 anos que vinha, né, sendo conduzido pelas médias de 9,21 hoje, caminhando para fechar abaixo dessas duas médias, pode começar a arrefecer também nos próximos dias para buscar a média de 50, lá na região dos 5,08%. Vamos ver se efetivamente essa medida adotada aí pelo Fed aí vai acabar trazendo algum alívio para a curva de juros. O dólar index com isso apanhou bastante hoje, uma queda de 0,86%, perdendo média de 200, ou seja, fazendo com que o dólar se enfraquecesse ante outras moedas, né?
fortes que compõem a cesta do dólar index, topo duplo aqui no dólar index e agora um pivô de baixa perdendo a média de 200 e em cima de uma região de suporte aí um fundo de maio. Se perder essa região dos 98,7, a gente começa a mirar lá para baixo na faixa dos 97,7, essa região de suporte de abril e maio desse ano. O VIX hoje em queda novamente, com a melhora do clima aí nos treasuries. A gente vendo uma queda de 6,12% no VIX, mas segue numa região muito favorável para compras, né? Qualquer estresse, qualquer aumento da volatilidade pode levar o VIX lá para cima. Petróleo praticamente no 0 a 0 hoje, 0,11 de alta, vem aí por 4 pregões consecutivos de alta, fazendo um pivô, mas tem resistência nos 93,30. Se romper, aí sim o petróleo pode estressar mais rumo aos 100 a 102 dólares. Minério de ferro lá em Singapura fechou em queda de 0,21%, no aftermarket caiu um pouquinho mais, 0,10%, segue com uma dinâmica muito fraca, muito pesada, uma tendência bem clara de baixa. Metais preciosos hoje reagindo forte diante desse alívio aí na curva de juros e tudo mais, fez com que o ouro subisse 4%, fosse tocar lá na média de 200, né, que falávamos que seria uma região de resistência, ali na região dos 4.500 dólares, né, 4.509 para ser exato, bateu exatamente ali, está segurando, mas faz uma leitura de um pivô de alta e a gente pode começar uma dinâmica mais forte agora para os metais preciosos. A prata, a mesma coisa, subindo 4,75% no momento. A prata ativou, né, um topinho duplo, mas com o candle de hoje, se a gente tiver nos próximos dias romper a região de 67 dólares, frustra esse padrão de topo duplo, né? E a gente pode ter uma corrida lá para a região da média de 200 também, nos 71, 72 dólares aí nos próximos dias na prata. E metais preciosos, a gente teve o discurso do Trump ali falando de criptomoedas, né? Então teve um hype muito grande hoje as criptomoedas. O Bitcoin que estava largado aí há 2 meses, hoje subiu 6%, bateu na média de 200 no diário, com volumaço. Pode ser que comece a ganhar atração, né? Tem uma leitura aqui de um OCOI, então a gente pode começar a ver o Bitcoin mirar lá para a região dos 74 mil dólares, né? Depois de muito tempo parado, o Bitcoin hoje reage forte e o Ethereum não ficou atrás. O Ethereum subiu mais ainda, uma alta de 10,25%, né? Falava aí há bastante tempo que estava preso entre a média de 200 e a média de 50. Com o hype de hoje nas criptomoedas, o Ethereum rompeu a média de 200, obviamente que ainda não fechou, né? A gente tem como parâmetro ali às 9 da noite, né, para fechamento das criptos. Contudo, a gente vem com uma dinâmica muito forte, dificilmente vai voltar aí para fechar abaixo da média de 200, então a gente começa a trazer uma tendência mais forte no Ethereum, que pode mirar agora na região dos 2.400, 2.500 dólares. Vamos ficar de olho nos próximos dias para ver se essa dinâmica realmente vai se confirmar, certo? Aqui no Brasil ainda o sentimento é de um cenário bastante incerto, eleições aí, em pauta, né, com as chapas montadas, com campanha começando, horário eleitoral, debates. Então tudo isso traz ainda muita cautela e a dinâmica de fluxo vendedor segue muito forte. Sigamos acompanhando aí para ver se efetivamente o Ibov vai marcar fundo nessa região, tá bom? Aguardo vocês para um novo Panorama de Mercado amanhã. Grande abraço a todos. Valeu!